Querida amiga, querido amigo, desejamos muitas bênçãos para o seu coração. Bênçãos de saúde, de paz, possam te acompanhar e nos acompanhar em toda parte que nós estivermos. Que possam os ensinos do Mestre ser a luz do nosso caminho e assim fortalecer a nossa caminhada, mostrando que o solo em que nós estamos pisando é sagrado e por isso pede de nós respeito, atenção, dedicação, cuidado e cultivo, senão o solo não gerará vida. Desejamos então luz para os seus passos, orientação para o seu caminho e tudo de bom para a sua vida. Agradecemos por seguir conosco estudando, meditando nas palavras de Vinícius, Pedro de Camargo, esse benfeitor que através do livro Em Torno do Mestre, um dos grandes livros da sua obra, da sua lavra, traz para nós reflexões muito oportunas, percepções de ângulos muito espiritualizados, muito sensibilizados, ângulos do Evangelho, ângulos da doutrina espírita, da vida, da criação do nosso mundo interior. Se eu tivesse a oportunidade de dizer, eu diria que esse capítulo que vamos meditar é um dos meus favoritos. No entanto, ao mesmo tempo a gente fica muito sacudido, muito em dúvida, porque toda a obra de Vinícius é muito inspirada e é inspiradora. Então, sempre o capítulo, cada um deles, nos enriquece de maneira que só depois que a gente passou por ele, estudando, voltamos a ele, meditando mais uma vez, refletindo com profundidade, porém sem perder a simplicidade, é que vemos as percepções muito singulares que Vinícius tinha ao transcrever aquilo que vinha à sua mente, por parte dele mesmo e com certeza por parte da inspiração do alto que ele recebia de forma fidedigna. O tema do capítulo de hoje e o título é tentação. Tentação. Aqui, Vinícius vai fazer conosco uma lembrança a respeito daquela passagem evangélica que nós encontramos em Mateus, encontramos no Evangelho de Lucas, aquela passagem em que Jesus se encontra no deserto e é tentado pelo adversário, é tentado pelo diabo, entendendo que hoje, é claro, com as revelações da doutrina espírita, o que realmente representa essa palavra para nós. Não sendo a personificação única de um mal em uma pessoa somente, mas sim tudo aquilo quanto nos remete e nos induz à treva, ao atraso, ao estacionamento e ao envolvimento com os planos do mal, que naturalmente vão trazer para nós sofrimentos, mesmo que não imediatos, pelo menos aqueles aos quais nós afetarmos a vida de maneira perniciosa, malévola, doentia até. Mas, como Vinícius sempre nos traz visão nova a respeito das coisas, mesmo sendo visão respeitosa, fiel, coerente com os postulados tanto evangélicos quanto doutrinários, até porque um e outro é a mesma coisa, é revelação, é chave e porta, como dizem os espíritos Kardec e Jesus, um a porta, outro a chave. Vamos ver que aqui Vinícius reflete conosco para além da história em si, que, como a gente lembra em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, aquela obra que das básicas foi a última publicada por Kardec, em especialmente no capítulo 15, nos itens 52 e 53, fica muito claro nos dizeres de João Evangelista que esta passagem de Jesus no deserto sendo tentado é uma parábola. O Espírito de João Evangelista diz muito claramente que aquilo é uma parábola, tanto quanto chega a ele dizer como a parábola do filho pródigo ou a parábola do bom samaritano. E
que vem daquela maneira elucidar para nós, nos ensinando ou nos mostrando o perigo que a gente corre se cairmos naquelas tentações e também o meio de nós nos livrarmos delas ou de nos evitarmos entrar em contato com elas. Então, até uma prevenção, além da diagnose, do entendimento, da visualização daquilo que é a tentação, há também os ensinos ali inseridos naquela cena, que agora vemos que é parabólica, os ensinos a respeito da prevenção, da evitação daquele mal que, naturalmente, como é tentação, vai nos levar à ruína, à derrota, à queda. Por mais que seja prazeroso ou aparente prazeroso no momento em que aquilo é conquistado, em seguida vêm as dores muito atrozes, que são até, ao ver do espírito que padece, desproporcionais em relação ao prazer do primeiro momento. Um exemplo? Um exemplo, a criatura que rouba, furtando algo que é de propriedade de alguém, na sua ignorância, na sua insensatez, na sua falta de maturidade e no seu aliciamento temporário ao mal, no início ela acha que se deu bem, tendo conquistado o produto do furto através da artimanha que ela mesma elaborou, que ela mesma planejou. Mas depois, quando ela vai perceber que se torna perseguida pela polícia, que vai cair nas mãos da justiça, que aquilo deve ser ressarcido, que muitas vezes aquilo lhe custará a liberdade, que é o nosso maior patrimônio, então aquela pessoa, com o despertar de sua consciência, perceberá que as dores foram muito mais caras, muito mais custosas do que o anseio atendido da obtenção do produto em furto em si. Ao tal ponto que a sabedoria popular, mais uma vez, acerta muito bem quando diz o crime não compensa. Mas isso nós apresentamos como exemplo um crime dentre esses que estão nos códigos penais dos países do mundo, algo totalmente conhecido por todos, a tal ponto que cada um sabe que não roubarás é um mandamento muito antigo, milenar até. Mas quantos crimes vamos cometendo nós mesmos diariamente, e é porque a gente tem que focar na gente, não no outro, no sentido de autoanálise, de autoeducação, que é o conceito que Vinícius sempre faz questão de reforçar, para que então, percebendo esta parábola de Jesus no deserto sendo tentado, a significância dessas palavras poderão, enfim, dentro de nós, ter um acerto maior por nos ajudar a perceber com maior sentido onde nós temos sido criminosos, onde nós temos talvez desobedecendo a lei divina e sendo então aqueles que não recorrem aos códigos celestiais, aos códigos divinos da lei de Deus, essas leis de amor, de justiça, de caridade, para então acertarmos a nossa mira e podermos viver com a consciência tranquila e maior honestidade, inicialmente conosco mesmos, sabendo que estamos trilhando, buscando pelo menos trilhar na maior das vezes, na maior parte, o caminho do bem. Então vejamos, ele divide o texto em 3 partes. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente do que nós temos feito. Em geral, nós apresentamos o texto do benfeitor, nós colocamos algumas meditações, alguns esclarecimentos que entendemos oportunos e procuramos também fazer alguns links mentais, como nós costumamos chamar. Embora hajam algumas variações entre um capítulo e outro, até mesmo pela maneira como são apresentados, alguns são narrativas, outros são diálogos, outros são exegese mesmo da Bíblia e as Escrituras, mas podemos perceber que há ali um fio central que nas nossas reflexões sempre buscam ter as reflexões, os esclarecimentos de ideias centrais, de temas oportunos que nós achamos melhor desdobrá-los, desenvolvê-los, argumentos mesmos que o benfeitor nos aponta, ângulos novos, sui generis, e os links mentais com outras obras espíritas especialmente, tanto da codificação
quanto das subsidiárias, fiéis, coerentes com a obra básica, para que a gente possa estender o assunto em intensidade e extensão e absorvermos o máximo possível, ainda que seja parco o nosso recurso que aqui oferecemos, mas com o cuidado, com o carinho, ou pelo menos com o desejo que a gente tem de que algo seja assimilado pela alma e colocado em prática no dia a dia. Espiritismo é prática. O estudo espírita, ele tem valor se ele é prático. Ele não é estudo de cátedra, não é de formação acadêmica para aglomerarmos títulos. Não existe doutor em espiritismo. Existem aprendizes, aprendizes eternos que todos somos, uns à frente buscando estender a mão para uns mais atrás, mas todos temos condição de aprender e de ensinar. Triste é aquele que só ensina, esquecendo-se de aprender, porque feliz daquele que aprende, sabendo que tem condição de ensinar. Então, primeira forma das três que Vinícius apresenta. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, visto que tens fome. Então, lá naquela passagem do Evangelho, especialmente os versículos 3 e 4 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós temos como uma das tentações o adversário, o diabo, tentando Jesus, na verdade, para que ele pegasse as pedras e transformassem elas em pães. E, segundo o diabo, visto que tens fome. Mas Jesus responde da seguinte maneira: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda resposta que Jesus dá nessas tentações que na parábola são apresentadas, cada resposta é, na verdade, uma citação do livro do Deuteronômio. No caso, por exemplo, quando Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, nós temos Jesus relembrando o versículo 3º do capítulo 8 de Deuteronômio. Mas vejamos o que Vinícius vai dizer para nós a respeito desta tentação e da resposta a esta tentação, ou seja, do perigo que cada um de nós corre e da prevenção que nós podemos apresentar dessa percepção para que a gente possa se livrar de um mal maior, de um risco muito perigoso. Fica muito claro que quando o diabo emite aquela imagem, transformar pedra em pão, ele está evocando as necessidades falsas e as necessidades verdadeiras que todos nós possuímos. Isso é visível desde o primeiro momento. A fome orgânica é uma necessidade primária. Sem fome, que é a base ali da pirâmide de Maslow, nós podemos seguir degraus maiores e irmos atendendo outras necessidades que vão surgindo posteriormente para a criatura encarnada nessa terra. No entanto, é preciso reconhecer também que o espírito tem fome. E muitas vezes nós não sabemos definir a fome verdadeira da fome falsa. Vamos alimentando a nossa casa mental com alimentos, com nutrientes do campo dos pensamentos e dos sentimentos muito pesados, vibrações muito densas, que como se fosse uma, sem, é claro, criticar a feijoada, mas como se fosse uma feijoada mental à meia-noite. E logo após a pessoa quer dormir e não acha o sono. E é justo que seja assim, pois o estômago vai trabalhar redobrado. E aí o cérebro ali, todo o organismo está balançado com aquela alimentação que para a hora é muito indigesta. E para muitos talvez seja até no outro horário também. A mesma coisa acontece conosco. Achamos que estamos nutrindo o nosso espírito com coisas boas, com coisas enriquecedoras, positivas, quanto, no entanto, nós só estamos enganando ele. É uma comida mental, é uma alimentação espiritual totalmente sem nutriente, que faz a gente matar o nosso tempo, que faz a gente perder as oportunidades,
cair nas malhas da ilusão e entrar até em clima vicioso. Hoje, por exemplo, as telas mostram isso de uma maneira muito clara, muito específica, e, no entanto, o espírito fica a dever por aquilo que veio aqui fazer. Educar-se, aprimorar-se, aprender de fato algo justo, adequado, que lhe preste para seu aperfeiçoamento e sirva aos demais que com ele convivem. E aí, o que acontece? Nós depois vamos culpar a carne, que o corpo é fraco por se envolver com as sensações, ser assim seduzido e não conseguir se escapar. Mas lembremos que em doutrina espírita, falar que a carne é fraca é dizer que o espírito é fraco. Então, esta fome ilusória é, na verdade, fraqueza do espírito. Porque é neste ponto que Vinícius vai começar a explicar para nós esta primeira forma da tentação que surge em nossa vida. Antes, no entanto, nós queremos destacar o capítulo 7º do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na sua primeira parte, quando ali naquele capítulo 7º, trabalhadas as penas futuras segundo o Espiritismo, nós vamos localizar ali justamente a respeito um texto de Kardec dizendo que a carne é fraca. Mas a carne só é fraca, diz Kardec, quando o espírito é fraco. Ou seja, a carne é forte quando o espírito é forte. E o que quer dizer isso? Significa que à medida que o espírito vai se depurando, vai se educando, entrando, enfim, na condição de autodomínio, de uma melhor percepção de si mesmo, de um melhor entendimento, de um autoconhecimento, vai amadurecendo e se sensibilizando, ele consegue não só ter um maior domínio das coisas espirituais, como também do seu carro físico, do seu instrumento fundamental, primordial, indispensável para que passe por essa terra, que é o corpo. Então, o espírito começa a se sobrepor ao corpo. Ele começa a dirigir o corpo e não ser dirigido pelo corpo. Ele começa a dirigir o corpo e não ser dirigido pelo corpo. Vejamos o que Vinícius vai dizer. A fraqueza da carne é uma das portas abertas às tentações. Por ela, o diabo penetra, entendamos aqui o diabo como o mal, ou os males aos quais nós estamos suscetíveis, penetra agindo com grande êxito. Essa porta denomina-se luxúria ou incontinência, gulodice ou intemperança, e tudo mais que se relaciona com as sensações físicas cuja sede é a matéria. Vejam que, à medida que Vinícius vai discorrendo a respeito do texto evangélico, ele vai trazendo para nós um panorama muito lúcido a respeito das nossas verdades íntimas, a respeito do nosso mundo interior e daquilo que é possível ser detectado em nós e, ao mesmo tempo, ser trabalhado para que nós nos livremos desses atavismos, talvez até muito nocivos, muito perniciosos, para que reconheçamos aquilo que está como vício, está aqui como tentação mesmo na sede da matéria, que é o corpo, por onde há ali o ataque às sensações, e nos eduquemos para que nós, digamos, espiritualizemos a carne, e não a carne materialize o espírito, num sentido talvez muito depreciativo. Repitamos então. Essa porta denomina-se luxúria ou incontinência, gulodice ou intemperança, e tudo mais que se relaciona com as sensações físicas cuja sede é a matéria. A luxúria, por exemplo, ela vai começar no olhar talvez de algo percebido virtual. E aquele gatilho já provoca uma cachoeira mental, uma cascata mental de fantasias, de pensamentos, que a criatura viaja naquela ilusão, naquele panorama, e acaba talvez indo longe, criando talvez até planos
que estão totalmente fora de acordo com as premissas de uma vida feliz, tranquila e segura em relação tanto à moral quanto à ética e, portanto, à sua própria felicidade. O mesmo acontece com a gulodice. Como Pascal, lembram-se de Pascal, um dos grandes benfeitores que aparece na codificação, dizia, ainda encarnado, eu como para satisfazer meu estômago e não o meu apetite. Olha que sabedoria, ainda encarnado, melhor dizendo. Eu como para satisfazer meu estômago e não meu apetite. Por quê? Porque os nossos apetites são muito maiores que os nossos estômagos. Então o estômago saciado, ele dá sinal que está pleno, não precisa mais. Mas o apetite quer sempre mais, quer sempre mais. Não tem fim, na verdade. E segue Vinícius. É do domínio da carne sobre o espírito que se originam todos os vícios repugnantes, tais como o alcoolismo, a concupiscência, a gula, o tabagismo, a cocaínomania. Aqui, talvez nós possamos fazer um parêntese destacando a escala espírita, que está lá em O Livro dos Espíritos, a partir do item 100, mas especialmente no item 101, que nós vamos detectar que naquela situação, naquele patamar dos espíritos, a matéria ainda é preponderante, ainda predomina sobre o espírito. E depois, lá bem mais à frente, também o Livro dos Espíritos, na questão 941, nós vamos perceber Kardec, ao final do item, apresentando para nós a diferenciação entre o homem carnal e o homem moral. São dois apontamentos muito úteis para nós depois, nos nossos momentos de autoanálise, de autorreflexão, como Santo Agostinho muito bem ensina, possamos desdobrar as falas do estudo de Vinícius de forma prática na nossa vida, na transformação do nosso comportamento para algo melhor. O investimento em nós mesmos é o maior investimento no cosmos inteiro. Investir no amar-se significa amar a todos ao nosso redor. E não tenhamos medo de nos amarmos. Muitas vezes nós carregamos, porque trouxemos e apresentamos ainda muitas marcas do egoísmo, um medo do amar-se, por achar que facilmente esse amar-se, esse auto-amor, vai converter-se em egoísmo. Naturalmente que a gente ainda vacila nesse espaço, mas é preciso reconhecer que se nós não começarmos a meditar mais no amor, ainda o que vai encontrar campo mental em nós será o egoísmo. É preciso então estudar o amor, sentir o amor. Talvez percebendo que amar a si mesmo é justamente renunciar. Renunciar. Abnegar-se. Eximir-se de muitas coisas. Amar a si mesmo é talvez não devolver a ofensa com outra ofensa. E porque a criatura se ama, ela se cala. E sabe que não deve entrar naquela dança vibratória que o outro lhe está convidando. Isso é amar. Também é amar. Então o amor tem múltiplas facetas que estão aí para nós serem descobertas por esta vida e pela eternidade afora que nos aguarda. Vinícius então continua falando. O corpo, quando não dirigido pelo espírito, destrói-se a si mesmo, através das continuadas sensações e exaltações a que se submete, pelas suas ansiedades, pelos seus anseios, seus desejos, o corpo vai estar sempre exaltado, sempre. Porque como a sensação pede cada vez mais intensidade, aquela descarga de dopamina que ali vai acontecer nos neurotransmissores, faz com que o corpo sinta que aquilo ainda não é o bastante, então quer sempre mais, e mais, e mais, num poço que não tem fim. Até que o autocontrole, o autodomínio vão se fazer mais exigentes, mais difíceis de serem trabalhados, porque talvez avançamos muito mais além do sinal que já estava vermelho fazia um bom tempo. Mas ainda há tempo.
Sempre há tempo. Talvez seja difícil, mas impossível nunca é. Não. Aos arrastamentos do mal, nós não estamos ali devotados para que caiamos com toda certeza. Sempre é possível nos colocarmos, nos opormos, evitarmos. Sempre. Daí o dizer profundamente sábio do mestre, diz Vinícius. Aquele que muito quer gozar a vida, perdê-la-á. O que renunciar, porém, à vida, por amor de mim, ganhá-la-á. Que é o versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Todas as moléstias têm origem nas fraquezas da carne, as quais levam o homem a transgredir constantemente as leis de higiene, leis naturais e, por isso mesmo, religiosas. Aqui, Vinícius, mesmo naquela época sem ter conhecimento da mais avançada imunologia, que hoje a gente já tem acesso, diz uma verdade muito grande. Todas as moléstias têm origem nas fraquezas da carne, porque por trás nós temos as fraquezas do espírito. De tal modo é que em seguida ele fala assim: a enfermidade é herança do pecado, reza o Evangelho. O que ele quer dizer aqui de maneira simbólica é que a enfermidade é herança do pecado que nós apresentamos desta ou de outra vida. Então seria uma maneira de apresentar a lei de causa e efeito, uma consequência infeliz por uma causa que não foi feliz. E como essa consequência vem em forma de enfermidade, é porque em algum momento nós nos desviamos do caminho das leis divinas. Logo, nós nos desviamos do caminho da saúde, que é a comunicação ou a comunhão natural com o Criador. A criatura apartada de seu Criador, ela adoece, ela perece, ela sofre mais, porque pelo seu ego, seu orgulho, sua distração, ela quer se manter sozinha. E isso sim, para nós é impossível. Isso é, tenhamos toda certeza. Aqui talvez nós possamos recordar nos livro dos Salmos, o versículo 3 do capítulo 38, inclusive ao final desse versículo, nós temos o salmista dizendo: não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. E também talvez possamos fazer um link com o versículo 12 do capítulo 5 da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E vai seguindo Vinícius. A matéria não raciocina, não tem inteligência nem discernimento. É sede apenas das sensações. É sede apenas de sensações. Do abuso, e marquemos bem esta palavra, do abuso dessas sensações nascem as exigências caprichosas da animalidade. O ser se recrudesce, mais uma vez fala alto em si o primitivismo, os impulsos ainda marcam a sua trajetória pela violência, pelo não pensar, pelo agir equivocadamente, a tal ponto que nós remetemos à questão 772 de O Livro dos Espíritos, quando ali está dito pelos benfeitores que Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Mas também recordemos aqui o finalzinho da fala deles, faculdades que Deus nos outorgou. É uma outorga, então não é uma concessão incondicional. É temporária, que será a questão de prestar-se contas mais cedo ou mais tarde, e o uso então será o que pedirá para nós a exigência de termos cumprido aquilo que nós recebemos em nossas mãos. Desde que foi cometido o abuso, então todos esses excessos também terão que ser avaliados, pois que muitas vezes até com a falta de algo que a gente se excedeu que nós vamos começar a dar a devida proporção, o devido valor àquilo que nós tínhamos às mãos e não soubemos bem aproveitar. Talvez o corpo, talvez aquele talento que nós guardamos só para nós, enterramos, como diz o Evangelho. O talento nosso, atrelado às necessidades do nosso meio, recebe um nome, é vocação. Qual é a sua vocação? Pense nisso. O que ao seu redor está pedindo que você sabe que tem condição de oferecer e ainda não começou? Comece.
você vai ser muito feliz. Tenha certeza. Mais ainda do que é. A vida vai se transformar. Tudo se melhora quando a gente começa a servir. Do abuso dessas sensações nascem desvidiços as exigências caprichosas da animalidade, as quais arrastam o homem ao pélago dos vícios e à voragem do crime. E ele traz para nós então a pergunta, para que em seguida ele mesmo responda, arrematando esta primeira forma. Como sair de tal situação? Como dominar a carne? Fechando assim ao diabo uma das portas por onde tantas vezes consegue levar a cabo seus malévolos intentos. Bom, quando a gente lê pela primeira vez este capítulo, a gente fica curiosíssimo. Como? Nós queremos saber como. Nós queremos que o benfeitor nos responda, nos ensine, ele que é professor, então virá a resposta. Vence-se a carne, não lhe concedendo tanta atenção. Meus amigos, minhas amigas, vejam que este capítulo ele é mais atual e mais útil do que nunca. Ele é atualíssimo. Vence-se a carne não lhe concedendo tanta atenção, não atendendo aos seus arrastamentos e caprichos, fortificando, enfim, o espírito com o pão do céu, que é a palavra de Deus. Não basta eu tirar a atenção da carne, da matéria, das sensações, do concreto, do visível. É preciso que eu comece a fortificar o invisível, o espírito, o meu mundo interior, o reino de Deus que não vem com aparências exteriores. Enfim, o espírito. E com o que eu fortifico? Com o que eu dou esse nutriente vitaminado para o espírito? Com o pão do céu, que é a palavra de Deus, a verdade eterna revelada ao mundo pelo seu verbo humanado, Jesus Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis de que os homens se esquecem, embevecidos como geralmente andam com os cuidados do corpo. Os que só vivem da carne e para a carne ficam sujeitos às fraquezas da carne. E isso nunca tenhamos a coragem de apontar nos demais este problema, ou este distraimento, porque isso é muito válido quando nós fazemos conosco mesmos. Lembremos do Evangelho. Sede indulgentes com o próximo e severos para consigo mesmos. E esta severidade não é um chicote que vem às costas para martírio, para sofrimento, para penitência. Não. É uma severidade justamente que nos convoca às devidas proporções dos cuidados, dos recursos destinados ao emprego da nossa evolução. Será que a matéria merece tanta atenção, tanto tempo, tanto atendimento, o quanto nós temos oferecido? Será que não seria o espírito quem deveria receber uma maior proporção de cuidado, de recurso, de tudo aquilo que nós podemos lhe apresentar? Sim, nós podemos mais. Sempre nós podemos mais. E sempre a gente ganha mais. Sempre. Fortalecer ao máximo o espírito, diz Vinícius. Mas antes ele fala: o remédio é a palavra de Deus, é o pão do Espírito, pois este, como corpo, também tem fome e tem sede. Necessidades estas que precisam ser satisfeitas. As necessidades do Espírito. A gente fica tão preocupado com as necessidades da matéria que dificilmente pergunta: será que isso é uma necessidade verdadeira ou é um tormento falso que eu estou achando que eu preciso realmente atender? Tarde na vida, talvez a gente descobre isso. Mais tarde, talvez a gente corre o risco de descobrir que, além das necessidades da matéria, haviam as necessidades do espírito, que até deviam ter sido atendidas prioritariamente. Mas cedo ou tarde sempre é tempo, ainda é tempo. E por isso ele fala: fortalecer ao máximo o espírito, dando ao corpo tão somente o necessário para sua conservação. Eis a chave com que se cerra para sempre uma das portas por onde o diabo costuma penetrar. Assim, procedendo, curaremos também da matéria. Olha que lindo. Graças à direção do Espírito, o corpo se embelezará, far-se-á fonte alcançando longevidade acentuada. Então, é neste ponto, é neste momento em que nós começamos
a buscar a beleza de verdade, o belo que é realmente legítimo, que embeleza o espírito e, por extensão, embeleza o corpo. É uma elegância espiritual, se assim nós pudéssemos dizer. E que também, pelas suas melhores vibrações que o espírito começa a frequentar, começa a buscar, que lhe faz bem e dele passa-se a irradiar a todos aos quais ele alcança, pelo menos numa boa cota do tempo, ele também começa a ser fator de cura e não fator de adoecimento. Levando, por exemplo, palavras tristes, nocivas, na maledicência, no pessimismo, no negacionismo, na ignorância, no desejo de que as coisas piorem, saindo dessa armadilha muito perigosa e adentrando então no reino do Mestre Jesus. E aí nós entramos na segunda forma. Na segunda forma, nós temos o diabo dizendo assim: após galgar com Jesus o pináculo do templo, fala: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque escrito está: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão as suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus então responde: também escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui é onde nós localizamos os versículos 9 a 12 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus, nesta resposta, também escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus, diz, lembrando as Escrituras, o versículo 16 do capítulo 6 do livro do Deuteronômio. Não é que ele se diz Deus neste momento, não é isso. Mas ele apresenta a legítima autoridade perante aquele que se acha Senhor a ponto de oferecimentos dos quais ele não tem condição. O mal oferece, mas isso não significa que ele atenderá. Ele convida, mas não significa que ele cumprirá. O mal não é bom cumpridor das promessas que ele faz. E Vinícius então cita: moralidade, o orgulho. Agora é hora de meditarmos um pouquinho do orgulho. O orgulho com suas modalidades: presunção, arrogância, vaidade, soberba, constitui a segunda porta por onde o diabo ingressa, arrastando o homem a quedas desastrosas. O orgulho é um desafio que o homem faz à divindade. Olha que pérola! O orgulho é um desafio que o homem faz à divindade. O orgulho surge em nós quando nós começamos a desafiar a divindade. Achamos que nós podemos fazer aquilo que só Deus tem condição de fazer. Achando-nos muitas vezes na condição de sermos sem Deus. É a criatura querendo ser algo sem o Criador, sem o atendimento do Criador, esquecendo, enfim, a providência divina. E talvez, muitas vezes, achando-se até mais do que Deus. Desse ato de insânia, porque Vinícius considera uma loucura, ele sai sempre vencido e desapontado. É óbvio. Daí a justeza dessa sentença evangélica: aquele que se exalta será humilhado. Lembrando aqui o versículo 11 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nenhuma paixão exerce tão nefasta influência sobre o homem como o orgulho, cujas raízes estão mergulhadas nas profundezas do egoísmo. Então, o orgulho está ali com as suas raízes mergulhadas no egoísmo, porque o eu se acha muito, o eu se acha o todo, o eu vai devorando tudo aquilo que é maior do que ele, tornando aquilo menor que ele, desvalorizando, apequenando, como se isso realmente fosse verdade. Atenção, que é justamente isso que faz com que o orgulho seja difícil de ser vencido. É justamente essa desproporção na percepção das coisas, especialmente de tudo aquilo que não é nosso. O outro, a vida, as nossas posses, o nosso corpo, Deus, os benfeitores, nossos amigos de cá e do lado de lá, aqueles que talvez pelo passado que nós nos machucamos, não nos querem ainda muito bem. Volta de tudo isso nós encontramos o orgulho difícil de ser vencido. E também
porque assume aspectos multiformes e enganadores. O orgulho não é peculiar somente à gentilidade, não. O orgulho pode existir naquele que se diz o mais espiritualizado de todas as criaturas. O mais evoluído, o mais avançado, o mais santo, o mais puro. Ali pode ainda o orgulho se apresentar. Ele invade, porque ele tem essa capacidade, a região da fé. Penetra o coração do crente, daquele que crê no alto, no invisível, em Deus, chegando mesmo a alimentar-se da própria crença de suas vítimas. E de repente, porque a pessoa aprendeu algo das revelações espirituais, se sente mais sabedora do que os demais. Se sente por isso mais avançada, mais evoluída. Cuidado, 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 dizemos para nós todos os dias. Como se nós disséssemos disciplina, disciplina, disciplina. Porque também entra nessa esfera. Saber mais não implica estar melhor do que o outro. Implica somente responsabilidade. Mais responsabilidade. Imagine o aluno, imagine o professor. Na esfera do conhecimento, quem tem mais responsabilidade? O professor que já está transmitindo, tem formação, é pago para aquilo? Ou o aluno que está ali sentado à espera do ensinamento, da instrução, da transmissão para que aquilo lhe seja desenvolvido na vida? Responsabilidade vem junto com desenvolvimento consciencial. E de quantas formas o orgulho se reveste. Ora é a cólera rubra, vermelha, sanguínea que cega o entendimento, que enfurece a ponto de nivelar o homem à fera bravia. Ora é a presunção arrogante que lhe oblitera a mente e calcina as fibras do coração. Ora é a confiança ilimitada em si mesmo, em pretensos dons e qualidades que a gente acha que possui ou acha que domina, na infalibilidade de seus juízos próprios. Eu não erro, eu estou sempre certo. Então é um patamar curto para se achar dono da verdade. Veja que Vinícius vai fazendo toda uma lista, esse parágrafo ele é muito especial nessa segunda tentação, para um melhor entendimento a respeito de como o orgulho se faz presente, especialmente naqueles que têm as receitas do Evangelho, têm as lições da doutrina, e muitas vezes não percebem essas armadilhas sutis, nós não percebemos diariamente, no rame-rame do dia a dia, não detectamos facilmente essas multiformas do orgulho na nossa educação. Na superioridade excelsa de sua inteligência, ora, ainda na exagerada suscetibilidade de sentimentos, descobrindo por toda parte desatenções, ofensas e desprezo, aquilo que vulgarmente chamamos de melindre, a sua augusta personalidade, diz Vinícius. Ora, finalmente, na atitude de hostilidade ou desdém para com todos os empreendimentos e todos os feitos, onde a sua atuação, a atuação própria, a nossa atuação, não foi exercida. Se não teve minha participação, vale menos do que se eu estivesse junto. Onde seu juízo não foi emitido nem consultado. Perigo. E mais um destaque aqui. Emmanuel tem uma passagem muito bela daquela coleção Fonte Viva, que é o capítulo que ele denomina Servicinhos. Sempre muito útil para a nossa meditação, pois que se nós falamos em orgulho, precisamos então nutrir nosso espírito com humildade. Mas reconheçamos que neste ponto, Vinícius aborda também a questão da indiferença. E toda vez que a indiferença brota no nosso coração, o passo seguinte é surgir o ódio. É surgir o ódio. Nas suas mais variadas formas também. Na rejeição pelos demais, na irritação, no desprezo, na diminuição. A indiferença ela é tão perigosa quanto o ódio, porque a indiferença significa que o amor já não faz morada naquele ser. Temporariamente, ele foi abandonado. Não pode habitar o amor e a indiferença na mesma criatura. É impossível, ou um ou outro. Mas reconheçamos que uma vez a indiferença surgindo, o próximo passo, se não for voltar para a lei do amor, é reconhecer o ódio nascendo. E assim, diz Vinícius, o orgulho envolve o homem numa trama perigosa e traiçoeira,
chegando ao prodígio de fazer com que haja quem se orgulhe de ser bom. É triste, mas realmente é algo muito comum ainda no nosso grau evolutivo. Orgulhar de ser bom, de possuir certas virtudes e até de ser humilde. Querida amiga, querido amigo, muitas vezes tarde nós percebemos isso. Tarde que digo aqui, depois da cena, depois da situação, depois do acontecimento. E aí, que bom que a consciência despertou, mas junto vem a culpa. E isso dói. A dor moral ela é muito maior do que a dor física, por incrível que pareça. Então, a consciência se faz, especialmente no alerta, olha, não repita isso mais, mas tenhamos a certeza que a culpa, que depois, é claro, trabalhada, vai se tornar arrependimento, mas ela vai fazer este alerta, até para que com essa dor fique bem guardada em nós a lembrança de que aquilo não deve se repetir. Se és filho de Deus, lança-te do pináculo abaixo, pois os anjos te ampararão. Eis o desafio dirigido a Deus, as suas leis sábias e imutáveis. É como se dissesse: homem, és santo e bom, és poderoso e sábio, não deves temer os males, sejam quais forem. É como se o orgulho dissesse assim para nós: não te deves incomodar com coisa alguma, não é preciso providência, nem cautelas, nem prudência. Deixa o vigiar e orar para os fracos, para os pusilânimes, aqueles que têm medo de tudo. Os anjos velarão por ti, impedindo que sejas vítima de mistificações, evitando, enfim, que qualquer dano possa alcançar-te. Arroja-te, sê ousado, intimorado, tens em ti mesmo todo o poder, todo o valor, toda a sabedoria. Assim fala o orgulho, desafiando as leis naturais e provocando a reação que se não faz demorar, a humilhação do orgulhoso. E aí Vinícius fecha essa segunda parte com mais uma pergunta. Como nos livrarmos do inimigo que se mascara assim para nos vencer? Como? Guardando na mente e no coração a advertência do Mestre. Não tentarás o Senhor teu Deus, isto é, serás sempre humilde, reconhecendo tua ignorância e fraqueza, através do estudo constante que deves fazer de ti mesmo. Lembremos que todo estudo que nós assistimos, que nós participamos, seja virtualmente, seja na casa espírita, seja em qualquer lugar, porque conhecemos de tudo, retendo o que é de bom, em tudo que nós ouvimos, que chega até nós, na verdade aquele estudo ele tem que se transformar em um autoestudo. Só assim é que nós teremos a condição de transformar as palavras que nos chegam em realmente transformação verdadeira. Estudo constante que deves fazer de ti mesmo, assim agirás sempre com prudência e calma, prevenindo tudo que estiver ao teu alcance, e jamais abusando dos dons e faculdades de teu espírito. Orarás e vigiarás constantemente, pois assim estarás estabelecendo tua comunhão com a fonte de todo o poder, que é Deus. Esse Deus a quem nunca desafiarás, deixando-te possuir da louca pretensão de submetê-lo aos teus caprichos e veleidades. Pelo contrário, aí que a gente vai começar a se submeter a Deus e a sua lei, diminuindo o nosso teor de murmúrio e buscando entender melhor os lances da nossa vida, os felizes e os não tão felizes assim, porque plenos de dor, naturalmente, de início a gente refuga, rejeita a dor, mas mais tarde a gente vai ver que ela vem também como bênção para a nossa libertação. Dessa sorte, diz Vinícius, terá fechado outra porta por onde o diabo a cada passo penetra, invadindo os teus domínios. E aí nós entramos na terceira forma, então, para nós finalizarmos as reflexões a respeito das tentações. De novo, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus responde então, com Vinícius destacando o versículo 8 a 10 do capítulo 4 de Mateus, onde está: vai-te, Satã, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aqui nós fazemos como um grande destaque um paralelo entre o que Jesus nos convida
no versículo 23 ao capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que poderíamos definir como o preço do discipulado, e que está escrito: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Olha a diferença entre o convite do mal e o convite de Jesus. O mal diz assim: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Como que ele vai dar se não é dele? Para que prostrado? Jesus não. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Hora nenhuma ele escondeu a cruz. No início ele deixou bem claro: se alguém quiser vir até mim, mas vindo, virá a cruz inevitavelmente. E siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Finaliza então Vinícius dizendo assim: a cobiça, a ambição desmedida, o apego às riquezas e a fascinação do poder e das glórias mundanas são em conjunto a terceira porta aberta às investidas do diabo. Ser idólatra não importa, somente no feiticismo que consiste em render culto às imagens. A idolatria mais perniciosa é aquela que se verifica na avareza, no apego às temporalidades, na sede de poder e de gloriulas do século. E, finalmente, na adoração de si mesmo ou egolatria. Ele aponta para nós que são indescritíveis e inumeráveis os crimes perpetrados no mundo pela ambição aliada à cobiça. Crimes individuais, crimes coletivos, as guerras, por exemplo, que tantas vezes derramam sangue desnecessário na terra. A orfandade, a viuvez, muitas vezes abandonadas, sem aqueles que estão vendo o sofrimento e não estendem a mão. As barreiras, até internacionais, os comércios entre os países, tudo muito movido pelo imperialismo, por um desejo de somente para mim, somente para o eu, nada para os demais. Tudo isso vai obliterando a razão e destruindo as fibras do sentimento humano. Aí Vinícius faz o destaque. Por isso dizia o apóstolo das gentes. Quem? Paulo de Tarso. Relembrando Vinícius, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A raiz de todos os males é a cobiça, que nos desvia da fé, que nos traz muitas dores. E ainda reforça com o versículo 16 do capítulo 12 da carta dele aos Romanos. E aconselhava: não vos fascineis com as grandezas, acomodai-vos às coisas humildes. Satã entronizou o bezerro de ouro e com esse manipanso vai enlouquecendo homens e nações. Do alto do monte das ambições, o diabo tem precipitado indivíduos e povos, depois de lhes haver prometido o sempre cobiçado domínio da terra. No que respeita ao passado, sabemos que a Babilônia, o Egito, a Grécia e a Roma dos Césares se despenharam no abismo. Quanto ao presente, vimos os impérios centrais, qual nova Cafarnaum, querendo galgar as nuvens cair no pó. Cumpre, portanto, fecharmos a terceira porta, tendendo ao conselho do Mestre: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É o versículo 20 do capítulo 10 do Deuteronômio. Adorar a Deus é só a Ele prestar culto, e só a Ele prestar culto significa amar o próximo como a si mesmo. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Nós que carregamos a herança divina por sermos seus filhos, sermos suas criaturas. E viver também segundo a sua justiça. Essa é a realidade da vida. Qualquer outra que a gente crie parece realidade, mas é virtualidade. É panorama pessoal, é interpretação. O diabo continua hoje como ontem, iludindo o homem com falaciosas promessas. O mundo não é propriedade do diabo, nem o será jamais dos ambiciosos. O homem é apenas usufrutuário da terra por tempo incerto e limitado. Só por aí cai por terra o domínio da carne, fazendo de nós criaturas fracas, do orgulho, querendo que nós permaneçamos em eterna disputa com Deus, querendo ser igual a Ele ou mais que Ele, e agora, nessa ânsia de poder pelo transitório, coisa que não cabe a nós.
O melhor uso, diz Vinícius então, que ele pode fazer de sua estada nessa instância da vida é iluminar o espírito e fortalecer a vontade, fechando ao diabo as portas da fraqueza da carne, do orgulho e da cobiça, as três tentações da carne, o orgulho e a cobiça. Desse modo, proclamará sua independência, adorando e servindo a Deus através do culto, da justiça, do amor e da verdade. Querida amiga, querido amigo, nós desejamos que as palavras de Vinícius, do Evangelho, da doutrina, parcamente as nossas também, ilumine o seu espírito, fortaleça a sua vontade e que juntos possamos cultuar a Deus na justiça, no amor e na verdade. Muito obrigado por ter estudado comigo. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.